Alma em expansão. Você já experimentou, sem aviso algum, um pico de êxtase que parecia suspender tudo à sua volta? Um lampejo de luz interna tão forte que o corpo arrepiou, o peito quase explodiu de alegria e o mundo comum perdeu todo o sentido? Esses momentos de êxtase espontâneo podem surgir em meio ao dia a dia, no trânsito, numa conversa, ao contemplar uma paisagem. De repente, algo dentro de você se abre e você se encontra entre dois mundos, aquele que enxerga e toca e outro de pura vibração e presença. Mas esse estado estático, embora belíssimo, costuma assustar quem não entende sua origem. Parece um bug na realidade, uma falha no sistema, e muitas vezes somos tomados por medo ou ansiedade diante de algo que nos ultrapassa. O êxtase sem aviso é, na verdade, um atalho para realidades sutis, uma fenda na membrana que separa o mundo físico do mundo espiritual. É como se, por um breve instante, um radar interno captasse sinais ancestrais e abrisse canais antes ocultos. Hoje vamos explorar as raízes ancestrais desses picos de êxtase, desde rituais que ativavam radares espirituais em culturas antigas, até as descobertas da neurociência sobre os estados alterados de consciência, que se manifestam com olhos fechados e canais internos abertos. Prepare-se para entender por que esses lampejos de luz podem ser tão transformadores e como acolhê-los com coragem, em vez de temê-los. Em diversas sessões de regressão profunda, pacientes relatam que suas almas participavam de cerimônias xamânicas ou de templos antigos onde se utilizava um radar espiritual para sintonizar frequências elevadas de consciência. Esses rituais, realizados sob cânticos específicos, percussões rítmicas e uso de plantas sagradas, criavam um campo vibracional que abriu canais no corpo energético, permitindo picos de êxtase sem aviso. Um dos relatos mais impressionantes veio de um homem que, sob hipnose, descreveu um conselho de anciãos dentro de um templo circular esculpido em pedra. Ele disse: misturávamos folhas de ayahuasca com resina de cedro, cantávamos em uníssono e de repente um portal se abria no peito. Um esplendor dourado pululava em meu campo e fiquei sem respiração, tomado pela sensação de estar entre os mundos. Outro caso envolvia uma mulher que recordou as danças de um culto solar no Antigo Egito, onde participantes, entoados por músicas pentatônicas, elevavam o ritmo cardíaco e sincronizavam respiração e batidas de tambor. Conforme o transe avançava, ela descrevia ondas de energia subindo pela coluna, até explodirem em um êxtase de luz que durava segundos, mas marcava sua vida inteira. Esses relatos convergem para a mesma conclusão. Culturas ancestrais sabiam, instintivamente ou por ensino transmitido de geração em geração, como acordar o radar espiritual interno, gerando picos de êxtase não apenas como estados emocionais elevados, mas como portais conscientes para dimensões sutis. A neurociência contemporânea começou a investigar esses estados estáticos através de eletroencefalogramas, EEG, e imagens de ressonância magnética funcional, fMRI, ondas gama e córtex pré-frontal. Em estudos com meditadores avançados e praticantes de rituais xamânicos, observou-se um aumento significativo de ondas gama, 30-100 GHz, no córtex pré-frontal durante picos de êxtase. Essas ondas estão associadas à integração de percepções sensoriais e ao sentimento de unidade. Redução do modo padrão, Default Mode Network. Quando o foco interno atinge níveis profundos de presença, por exemplo, em êxtase repentino ou meditação transcendental, a rede de modo padrão do cérebro, DMN, responsável pela autocrítica e pelo ego, diminui sua atividade. Esse silenciamento do narrador interno permite que canais sutis se abram, eliminando barreiras entre o eu e o todo. Ativação do núcleo accumbens e dopamina. Picos de êxtase também envolvem intensa liberação de dopamina no núcleo accumbens, gerando sensações de prazer profundo e motivando a repetição desses estados. Isso explica por que rituais ancestrais misturavam ritmo e ritmo cardíaco elevado para reforçar o condicionamento estático, frequentemente involuntário.
Estudos com voluntários colocados em ambientes sensoriais restritos, campos E, relataram episódios espontâneos de êxtase quando estímulos externos mínimos, como uma pequena oscilação de luz projetada nos olhos fechados, ativavam o tálamo, desencadeando uma cascata de experiências fora do corpo. Essas evidências científicas confirmam que o êxtase sem aviso não é alucinação pontual, mas um fenômeno neurológico legítimo, fruto da interação entre ritmo corporal, emoção intensa e silenciamento egóico, exatamente como descrito nos rituais ancestrais. Carlos, 51 anos, executivo de alta pressão, passou anos lutando contra a ansiedade severa. Numa noite de insônia, enquanto tentava dormir, sentiu um clique no peito, como se um mecanismo interno fosse acionado. De repente, o quarto se encheu de uma luz prateada, e Carlos ouviu um som harmônico, quase cantado, vibrando em cada célula. Seu corpo estremeceu e, num ápice, mergulhou num estado de êxtase tão profundo que perdeu a noção de eu e outro. Em poucos segundos que pareceram eternidades, ele experimentou sensação de unidade absoluta. Todas as preocupações, o corpo, o mundo material, se fundiram numa só pulsação de vida. Vislumbres de paisagens luminosas, campos de flores cósmicas, rios de energia corrente e presenças serenas que o acolhiam sem palavras. Renovação interior. Ao voltar ao corpo físico, sentiu uma paz tão intensa que seus sintomas de ansiedade desapareceram por semanas. Carlos relata que após esse pico estático, sua percepção de si mesmo e do universo se alinhou. O chamado para viver com mais autenticidade e compaixão tornou-se irresistível. Para quem vivencia ou deseja preparar-se para experiências espontâneas de êxtase, recomendo um conjunto de práticas. Ritual de ancoragem somática. Sente-se com coluna ereta, pés tocando o solo. Feche os olhos e traga a atenção ao corpo, sentindo pontos de contato. Pés, nádegas, costas. Inspire e, ao expirar, sinta o assento lhe sustentando, criando segurança para o que vier. Sequência de respiração rítmica. Inspire em 4 tempos, segure por 4, expire em 8. Essa exalação prolongada silencia o DMN e prepara o sistema nervoso para estados alterados. Ativação de canais com som e canto. Use um mantra simples, Om Sat Nam, entoado em voz baixa, sentindo a vibração no peito e na cabeça. A reverberação sonora ajuda a sincronizar hemisférios cerebrais e estabelecer ressonância com frequências sutis. Entrega ao desconhecido. Se o êxtase surgir, permita-se ir além do controle mental. Solte a agenda de resultados e aceite o que vier, via som, cores, sensações sem tentar interpretar. Integração pós-êxtase. Após a experiência, anote em diário o que viu, sentiu, quais insights. Reserve tempo para caminhar em silêncio, beber água, descansar. Compartilhe com um guia ou grupo de confiança, transformando o êxtase em sabedoria cotidiana. Essas práticas criam uma base segura para que o pico estático se torne um portal de cura, e não um evento avassalador que gera medo. Muitas tradições religiosas e institucionais temem o êxtase espontâneo, porque ele aponta para uma conexão direta e pessoal com o divino, sem a intermediação de sacerdotes, hierarquias ou dogmas. Monoteísmo hierárquico. Em religiões que centralizam a autoridade espiritual em instituições, o êxtase individual é visto como potencialmente herético, pois permite ao fiel acessar a fonte interna de revelação. Controle do poder místico. Manter a mediunidade e o contato com o transcendental restritos a certos grupos garante a manutenção de privilégios e da coesão de poder. Medo do caos. Comunidades receiam que experiências não regulamentadas de êxtase resultem em comportamentos considerados loucos ou subversivos, comprometendo a ordem social. Por isso, muitos textos sagrados, rituais autênticos e práticas xamânicas foram suprimidos, diluídos ou transformados em mistérios reservados a iniciados. No campo da ciência, o fenômeno do êxtase humano espontâneo também enfrenta forte ceticismo. Explicação como alucinação química.
Neurociência tende a reduzir o êxtase a um excesso de neurotransmissores, relegando a dimensão espiritual a mero subproduto biológico. Dificuldade de replicação em laboratório. Estados espontâneos não seguem protocolos controlados, o que desencoraja sua pesquisa aberta. Desconfiança da subjetividade. Os relatos de êxtase são altamente pessoais e simbólicos, desafiando as metodologias quantitativas e estatísticas. Assim, o êxtase continua sendo tratado como anedota ou curiosidade, não como um campo legítimo de investigação que une corpo, mente e alma. Dentro de cada sociedade, o ego coletivo valoriza a separação de classes, de crenças, de identidades. O êxtase espontâneo, ao revelar a experiência de unidade, desmantela essa lógica, ameaça a dualidade. Ao vivenciar que tudo está interconectado, o indivíduo perde o medo do outro, rompendo barreiras étnicas, culturais e religiosas. Desestabilização do materialismo. A manifestação palpável de experiências não materiais tende a desacreditar o paradigma estritamente físico do consumo e da posse. Impulso para a autossuficiência espiritual. Quem experimenta êxtase pode questionar estruturas externas de autoridade, tornando-se mentor de si mesmo. Essa resistência coletiva se reflete na marginalização das experiências estáticas e no silêncio sobre seu potencial de cura e transformação. Felizmente, as barreiras estão sendo quebradas. Terapias integrativas começam a incluir indução segura de êxtase, como EMDR holotrópica, em protocolos de cura. Pesquisas de consciência em universidades renomadas investigam transcendência sem estigma. Plataformas digitais e comunidades globais compartilham relatos e práticas, criando uma rede de validação mútua. Esses movimentos recuperam a legitimidade do êxtase espontâneo, reposicionando-o não como anomalia, mas como direito humano de experimentar a união com o cosmos. Você percorreu um caminho de descobertas. Aprendeu que picos de êxtase espontâneo são portais que se abrem entre o mundo físico e as dimensões sutis. Viu como culturas ancestrais desenvolveram rituais de radares espirituais para ativar esses estados. Compreendeu que sua neurociência interna, ondas gama, silenciamento do ego, liberação de dopamina, cria terreno fértil para esses lampejos de luz. Descobriu que, ao acolher o êxtase, é possível transcender medos, dissolver barreiras internas e renascer para uma vida de unidade e propósito. Agora é hora de reconhecer esse chamado e celebrá-lo. Cada momento de arrebatamento interno é um sinal de que sua alma anseia por lembrar quem ela verdadeiramente é. Não um conjunto de pensamentos e emoções, mas pura vibração e amor. Não espere que o êxtase venha apenas como flash espontâneo. Cultive-o diariamente com práticas que unam corpo, mente e espírito. Ritual de abertura. De manhã, ao acordar, respire profundamente e agradeça pelo campo quântico que pulsa em você. Mentalize uma luz dourada envolvendo seu peito, criando um espaço sagrado para o dia. Exercício de presença ritmada. Escolha um mantra ou som vocal. Om, A, e entoe por 3 minutos, sentindo a vibração na caixa torácica. Sinta o ritmo do seu coração se sincronizar com a frequência sonora. Momento de silêncio radar. Ao longo do dia, observe intervalos de 1 a 2 minutos em que você fecha os olhos, sintoniza sua atenção nos batimentos cardíacos e observa qualquer lampejo de sensação de expansão. Registre mentalmente essas fendas no cotidiano. Entrega ao êxtase. Se um pico de êxtase surgir, acolha-o sem medo. Permita-se transcender pensamentos e simplesmente viver o impacto. Emoção, luz, calor, presença. Integração reflexiva. Ao fim do dia, escreva em seu diário o que viveu. Sensações, imagens, insights. Reconheça cada experiência como um passo na dança entre mundos. Ao praticar esses rituais, você constrói um terreno interno, onde os picos de êxtase não são choques repentinos, mas ondas de transformação integradas. Essa prática fortalece sua resiliência emocional, dissolvendo traumas antigos que se escondem nas sombras. Expande sua percepção,
tornando-o sensível a sincronicidades e mensagens sutis. Consolida o senso de unidade, pois você passa a vivenciar a interligação de todas as coisas, o micro no macro, o eu no todo. Essa é a promessa do êxtase consciente, cura profunda e renascimento contínuo. Caminhe agora com o coração aberto e a mente desperta. Cada batida do seu pulso é um convite para atravessar portais de luz. E cada instante de êxtase, espontâneo ou cultivado, é um lembrete de que você não nasceu apenas para sobreviver, mas para vibrar, transcender e celebrar a vida em sua plenitude quântica. Quando a noite cair e seus olhos se fecharem, lembre-se, o êxtase não é um pico isolado, mas o chamamento constante da alma para além da forma. No silêncio que envolve o fim do dia, você encontra a antessala dos mundos sutis, onde a respiração se torna guia e o coração, farol. Permita que cada inspiração acalme a mente e cada expiração libere o que não precisa mais ser retido. Esse silêncio não é vazio, é o campo fértil onde sementes de êxtase florescem, prontas para germinar em novos níveis de consciência. Antes de dormir, crie este pequeno rito de entrega. Toque o coração. Leve ambas as mãos ao peito e sinta o alento vital pulsando sob os dedos. Sussurre internamente: eu abraço o êxtase que vive em mim. Eu confio nos portais de luz. Eu retorno sempre ao lar da minha alma. Descanse na gratidão. Sinta gratidão por cada fenda de luz que já se abriu em sua vida e pela promessa de novos lampejos de luz. Ao fazer isso, você sela o dia com um abraço interno, um lembrete amoroso de que, mesmo no descanso profundo, o êxtase continua a dançar em sua essência. Que sua noite seja um refúgio de paz e que cada sonho seja um sopro de renovação. Até a próxima travessia, alma luminosa. Se este episódio iluminou sua percepção, curta, compartilhe e inscreva-se para continuar explorando os mistérios da consciência. Nos comentários conte, você já viveu um pico de êxtase sem aviso? Sua experiência pode inspirar outras almas a abraçarem esse portal entre mundos.